Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Iniciando mais o acompanhamento mensal, vamos falar sobre o HGRU, o Renda Urbana do Pátria, antiga CSHG. Que fundo imobiliário, né? Impressionante. Assim, de longe o melhor fundo de renda urbana que a gente tem no mercado. Mas o ponto importante aqui, pessoal, isso de longe é uma recomendação para você comprar, embora tendo um preço bom é para comprar mesmo, porque é um baita no fundo. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, é o que eu sempre falo sobre preço. Esse fundo já esteve bem descontado, mas para você saber se ele é um bom investimento, o preço é fundamental. Então, não basta ser um bom ativo, tem que ter um bom preço para se transformar no investimento. E é claro, se você quiser saber as minhas recomendações, quiser ter acesso à recomendação de vários fundos imobiliários, ação, FIINFRA, ativos internacionais, FIAGRO, seja membro da comunidade, o link está aqui na descrição, tem um vídeo onde eu mostro como é que ela funciona. Não terceirizo nada para ninguém, sou eu que faço tudo, então é a mim que vocês vão cobrar ou elogiar, e eu tenho certeza que vão elogiar, e é só vocês entrarem aí no grupo grande do WhatsApp, que inclusive o link está aqui embaixo, e perguntem para quem é membro da comunidade. Tenho certeza que se não sou eu que vou te convencer, eles convencerão, porque recuperaram aí o investimento, a maioria deles, 99,9%, recuperaram o investimento que fizeram de 2 anos aí em alguns meses. Beleza, pessoal? Então, bora para o HGRU, mais um mês aí acompanhando o relatório de junho deste fundo. Então vamos lá, pessoal, mais um mês aí acompanhando o relatório. O HGRU, como vocês já sabem, né, ele pagou um presentinho aí de meio de ano. Foi mais alto do que eu esperava, porque teve a questão do macro, porque teve as vendas, né, que ele fez e, claro, geraria uma taxa, um rendimento maior, mas eu esperava por volta de 1,20, ele pagou 1,55. Parte de mercado, vamos passar batido. Aqui a parte inicial que eu comentei com vocês nos outros relatórios, tanto do HGLG quanto outros fundos que soltaram os relatórios aí no começo, ainda estão devendo. Dos 20 relatórios, eles publicaram 9 dentro do prazo. Principalmente os relatórios HGs, eles voltaram a publicar dentro do prazo, atendendo a pedidos. O relatório está muito bom. Por mais que a gente tenha, vejo algumas pessoas criticando, mas os relatórios novos estão muito bons, muito completos, e ainda vão melhorar pelo que eles estão falando aqui, principalmente na questão da DRE, que eles vão melhorar, trazendo mais informação para a gente, isso é importante. Sobre o resultado do fundo, antes de falar sobre o resultado, vamos ver aqui sobre os dados do fundo hoje, né? Cota patrimonial 127, mercado 124, esse fundo que negociou quase abaixo de 110, hein? P sobre VP 0,98, uma janela boa de emissão aí, hein? Vamos pegar aqui, vamos pegar quanto que HGRU11, vamos ver aqui, 123,51, muito próximo do que ele fechou aí no final de junho. Mas, pessoal, algo que eu falei no vídeo do TRXF e falo para qualquer outro fundo nessa mesma linha que está se aproximando do VP, ainda mais fundo um pouco alavancado. O caso da HGRU, a alavancagem é pequena, mas é alavancado principalmente por causa da última emissão, que ele não captou tudo, então ele precisou se alavancar, fazer uma assunção de CRIs do portfólio que ele trouxe, para poder trazer e cumprir com os requisitos, cumprir com o portfólio, com o pipeline da emissão, mesmo sem ter captado tudo. Então o fundo, chegando nesse momento aí acima do patrimonial, ele tem que fazer emissão. Eles têm que fazer emissão para poder dar uma saneada nessas alavancagens. O TRXF fez isso. O Gari, eu espero que o Gari, eu acho que o Gari também deve estar vindo com emissão aí, tudo na cara, principalmente por causa dessas últimas movimentações aí. Até então, e até falando nisso, pessoal, deixa eu ver aqui, porque até o momento o Gari ainda não soltou o relatório gerencial. Deixa eu até ver aqui se eles soltaram o relatório. Estou gravando esse vídeo hoje, dia 21, segunda-feira. Ainda não soltaram o relatório gerencial. Eu espero que eles soltem o relatório gerencial de maio com o de junho junto, né? Porque, pelo amor de Deus, né? É meio absurdo isso. Mas assim, o que eu falo é, esses fundos que estão chegando próximo ou ficando acima do valor patrimonial por algum tempo, tem que aproveitar as janelas de emissão, ainda mais que a gente sabe que a gente está num cenário bem complicado, eu entendo que eles têm que aproveitar e fazer emissão.
Bom, então o fundo aí apresentou uma receita total de 1,74 por cota, que levou um resultado aí distribuível de 1,52. Componentes que fizeram esse resultado vir a maior aí, 43 centavos por cota e 20 centavos por cota, uma a parte do Santo André e a indenização do macro. Essa aqui que me pegou um pouco de surpresa, não deveria, mas me pegou um pouco de surpresa. Então o rendimento foi de 1,55, como vocês viram. Então o rendimento no semestre ficou em 1,01 por cota. Não teve nenhuma movimentação de locatários, o fundo aí permanece com 0,8 de vacância, né, lá no Dutra. Sobre o desenvolvimento, que é o reposicionamento do próprio Passeio Dutra, já está em 55,7%. O fundo tem 6% de alavancagem, que foi a alavancagem que o fundo fez a assunção, aí, principalmente na última emissão. E aqui falando sobre os desinvestimentos. Primeiro, o preço médio do portfólio aí, 4.468, aluguel médio 56,45 na parte de educação e varejo 30,77. E aqui, pessoal, é importante, porque para vocês verem como o vídeo que eu fiz no domingo sobre o imóvel do ALZR, que eles estão hoje o preço por metro quadrado de locação lá da Atento, tá mais de ser quase R$ 80, 70 e alguma coisa. E ele tem um perfil bem educacional, aquele imóvel, por mais que ele seja um imóvel de call center, mas ele tem toda a estrutura para ser uma faculdade, por exemplo, o que caberia nesse preço por metro quadrado aqui. Para vocês verem como a minha lógica não está totalmente errada em termos de eu achar que eles não vão renovar nesse preço. Devem baixar o preço de locação por volta de 50, 55, como eu comentei com vocês. E aqui, pessoal, falando sobre as vendas, né, o fundo falando, gostaríamos de destacar que a estratégia de desinvestimento adotada pelo fundo vender lojas pontuais de diversas localizações espalhadas com cap rate atrativo para o fundo para destravar valor, algo que eles vêm fazendo muito bem. Principalmente a questão das pernambucanas, né, eles compram atacado e vendem no varejo. E aqui, pessoal, algo que me chamou a atenção, algo positivo, que eles trouxeram uma previsibilidade para os rendimentos, para o fundo, algo que eles fizeram no começo do ano e mantiveram isso, principalmente depois do Pátria assumir, que é que eles prestam contas, eu acho muito bacana, e as projeções. E aqui falando dos próximos passos, né, falando de receita recorrente e não recorrente. E aqui a gente vê que o fundo ele estava com uma projeção de 90 centavos de recorrente, mais de 87 de não recorrente, ou seja, eles previram 3 centavinhos a mais de recorrente. Porém, isso foi compensado pelo não recorrente, que a projeção era... Ah, não, isso aqui, pessoal, tô falando besteira. Isso aqui é projeção. Eu tô confundindo com o relatório do HGRE, que do HGRE eles fizeram o realizado e o projetado para o mesmo semestre. E aqui, se vocês pegarem, eles colocaram aqui qual foi o realizado e a projeção para esse semestre agora. Ou seja, aumentando o recorrente e uma redução do recorrente a partir do ano que vem, mas mantendo em 86 e 85. E por que isso? Provavelmente, pessoal, é por causa de desinvestimento, porque a gente tem desinvestimento, tem seller finance das emissões que ele fez, então tem uma queda de receita, isso é fato. Mas aqui principalmente é por causa de venda, porque para você ter o recorrente caindo, é porque você está deixando de receber aluguel. Então aqui a gente tem essa questão de venda, mas mesmo assim, um não recorrente já projetado de mais ou menos 10 centavos por cota, o que traz o resultado para o fundo aí de, isso aqui, pessoal, é do semestre, tá? De 95 centavos por mês. Ou seja, mantendo o que ele já paga hoje, super tranquilo, sem problema nenhum, sem problema nenhum. Eles colocam aqui, ó, a renda atinge 95 por cota e pode ultrapassar esse patamar à medida que eventos previstos se concretizem e tem os não previstos também, né? Então aqui a gente tem o resultado do fundo, né? Opa, deixa eu pegar aqui, um pouquinho, saco. Claro que esse negócio aqui dá uma... Não, tem que aumentar. Deixa eu trazer de novo para cá Aqui a gente vê o resultado, e mesmo, pessoal, o que é importante aqui, mesmo pagando esses 1,55, o fundo ainda mantém uma reserva boa de 1,11, o que de fato traz uma tranquilidade para manter o patamar de dividendo que o fundo vinha pagando. Então isso é tranquilo, sem problema nenhum.
Aqui o que o fundo tem, e a gente vê, né, que ele tem um passivo que ele assumiu, que ele vai precisar pagar, então em algum momento o fundo vai precisar fazer uma emissão ou continuar as vendas, porque ele tem posições líquidas por volta de 150 milhões. Claro que ele tem os recebimentos aqui, sem ele precisar se desfazer dessa parte aqui, né, tanto, principalmente dessa parte aqui, né, de fundo imobiliário. Mas aqui a gente tem, o fundo provavelmente ele vai precisar fazer, mas ele está super tranquilo nas questões de curto prazo, a gente vê que ele está tranquilo no curto prazo. Olha, 2025, em tese, só com a linha de 5% ele pagaria as amortizações, então ele está tranquilo em relação a isso, somente a partir do ano que vem, que aí sim ele vai precisar de um desembolso, mas ele tem caixa suficiente para isso, vê, 19 milhões, ele está tranquilo em relação a isso. E claro, aumentando o recorrente do fundo, ele também aumenta o resultado do fundo, ele aumenta os 5% que ele tem que pagar. Acho que era só isso que eu precisava trazer para vocês, aqui é os imóveis do fundo, né? Vacância zerada, somente o Dutra com a pequena vacância. A gente vê aqui que o fundo está. É aqui que eu gosto, né? Esse aqui é o que trazer as curvas de previsto versus realizado, tanto do físico quanto do financeiro. E aqui a gente vê, né, que eles estão com alguma. Isso aqui não é bom, mas. E aliás, eles precisavam até explicar alguma coisa aqui. A gente vê que ó, o avanço físico chegou a 43, ritmo mais lento em função do início tardio das instalações das novas luminárias e da reforma da fachada principal. Isso aqui é mais para explicar, né, a diferença entre o previsto e o realizado. Lembrando aqui que a pontilhada é o previsto, a laranja é o financeiro e a azul é a física. Então aqui o previsto e o realizado está um pouco aberto, eles precisam recuperar nessa parte aqui até para poder cumprir ou com o cronograma. Aqui eles falam que em julho concluiremos toda a pavimentação do passeio e em agosto esforços no paisagismo. E aqui é aquilo que eu falei da alocação de fundo imobiliário que ele tem, que ele pode sim se desfazer sem problema nenhum, mas eu não vejo como interessante agora, né? Ainda mais nesse momento que o fundo tá, provavelmente ele tem alguns prejuízos aí se ele precisar vender fundo, que não é o caso. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.